nesse vídeo aqui, eu confesso para vocês que eu amaria ter ouvido de uma mãe tudo que eu vou contar para vocês aqui agora. Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos estreando aqui no canal uma série muito especial sobre maternidade. Decidi criar essa série aqui no canal porque eu tenho visto matérias nos jornais, muitas mães na internet falando sobre os desafios da maternidade, porque realmente são inúmeros. A gente tem uma série de dúvidas e por mais que a gente leia, eu percebo que nada melhor a gente ouvir outra mãe, o que ela passou, o que ela fez que deu certo, o que ela fez que deu errado, porque isso no final das contas que realmente ajuda a gente no dia a dia, né? Então eu decidi compartilhar com vocês como que foi a experiência da maternidade para mim. Eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho um menininho de 8 anos e uma menina de 1 ano. Primeiro, quanta coisa eu fiz errado que eu me arrependo muito. E já com a minha bebê, eu já percebo que eu acertei muito mais do que eu errei, sabe? Especialmente sobre a amamentação. Então eu decidi vir aqui conversar com vocês e compartilhar tudo isso porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Quando engravidei do meu primeiro filho, eu li um pouco sobre a amamentação, confesso que eu não fui muito a fundo, conversei um pouco com o médico, com algumas amigas, e no fim eu acabei decidindo, achando que era um caminho natural a amamentação, que eu não precisaria ficar lendo muito sobre o assunto, que no fim eu pensei que no hospital a enfermeira me daria as informações que eu precisaria. Eu imaginava que era algo mais orgânico, que seria mais natural, sabe? Eu imaginei que seria algo assim, que você pegaria o bebê, colocaria no peito, sairia leite, ele mamaria e olha, seria incrível. Seria ótimo se fosse assim, né? Mas não é. Na prática a gente vê que as dificuldades são inúmeras. Então se vai amamentar, não tem leite, quando tenha faz fissura no bico, machuca, e aí você não sabe o que fazer. Se você não amamenta com o bico machucado ali, o leite empedra. Então são tantas dificuldades que muitas mães acabam desistindo, isso é muito triste. Bom, com o meu primeiro filho, como eu ia dizendo, eu achava que tudo ia ser natural, um processo natural. Começou que, bom, eu fiz parto cesárea. Então, provavelmente isso tenha contribuído e muito para a demora da descida do leite. O meu leite demorou 5 dias para descer. Então, lá no hospital, quando a enfermeira vinha, ela apertava o bico do seio, não saía absolutamente nada, não saía o colostro, não saía nada. Então, foram 5 dias realmente seco, que a gente apertava e não saía nada. Bom, a gente colocava o bebê para amamentar um pouquinho, para ver se estimulava ali a descida do leite, mas nada. Foi aí que começamos a dar então o leite artificial para o bebê. A gente começou lá mesmo no hospital a dar o leite naqueles vidrinhos, sabe? Então a enfermaria do hospital trazia aqueles vidrinhos com leite e a gente ia virando o copinho ali, o vidrinho pro bebê, o bebê já ia amamentando. O meu erro principal, acho que no hospital, foi já lá acabar dando chupeta pro bebê. Então isso foi algo que já foi o meu primeiro grande erro. Não dê chupeta. A gente já vou explicar mais à frente o porquê, tá bom? Bom, primeiro problema, chupeta. Segundo problema, que a gente foi para casa, levamos alguns vidrinhos e continuamos, conforme fomos instruídos pelo médico no hospital, a dar o leitinho pro bebê. Só que em casa a gente acabou optando por dar mamadeira. Então a gente comprou a mamadeira que a gente achava que era mais moderna, que mais parecia o bico do peito, aquelas coisas. A gente tentou o máximo ali acertar, mas já erramos, né? Então acabamos por um tempo dando o leite no vidrinho, mas depois começamos a dar mamadeira. Então eu ia tentando fazer com que o bebezinho mamasse um pouco no peito, não dava certo, eu já colocava ali no leitinho na própria mamadeira e assim fomos indo até a descida do leite. Lá no hospital mesmo, o médico me indicou um remédio para ajudar na descida do leite, que é um remédio, na verdade, ele é uma espécie de antidepressivo, só que ele tem como efeito colateral auxílio na produção do leite. E esse remédio a gente fomos até aumentando a dose sob orientação médica para que ajudasse a estimular a descida do leite. Bom, como eu disse anteriormente, demorou 5 dias para o leite descer.
Quando o leite finalmente desceu, nossa, confesso que era muito desconfortável amamentar. Era como se eles fossem muito sensíveis e aquilo machucava, era muito ruim, não consegui encontrar nenhuma forma de passar por aquilo com tranquilidade, como imaginava que seria a amamentação. Então, o bebê começou a machucar o bico do seio, eu tinha muita sensibilidade, toda vez que o bebê ia amamentar, que eu tinha que amamentar, que era a cada 3 horas que o bebê já chorava, era bem reloginho, assim, a cada 3 horas ele começava a chorar. Então, eu sentia, na hora que já percebia que o bebê começava a já chorar, querendo mamar, meu Deus, eu já tinha vontade, assim, de sair chorando, gritando, correndo, porque me dava realmente um pânico amamentar. Lendo bastante, eu descobri o bico de silicone. Então, a gente comprou bico de silicone para auxiliar na amamentação, porque realmente começou a fazer ferida no bico dos seios. Eu comecei a passar pomada de lanolina, que realmente ajuda bastante, mas como o bico estava ferido, eu comecei a usar aqueles bicos de silicone para auxiliar na amamentação e até nessa sensibilidade grande que eu tinha. Usando o bico, ele realmente ajuda. Não vou dizer que ele tira em tudo a sensibilidade, porque ainda assim era muito desconfortável, era muito ruim amamentar. Mas eu achei que aquilo, pelo menos, principalmente machucado ali, eu achei que ajudou um pouco. O que acontece? Esse acabou sendo também um terceiro erro que eu cometi, porque com o bico de silicone eu acabei me tornando refém dele. Acabou que quando o bico do peito sarou, eu não parei de utilizar o bico de silicone, eu não usei o bico de silicone só para aquele seio machucado, eu passei a usar para os dois. Então eu acabei me tornando refém. Até mesmo quando eu saía de casa para passear, eu tinha que levar o bico de silicone esterilizado para utilizar para amamentá-lo. Então, o que acontece? Toda vez eu tinha que utilizar o bico de silicone e aquilo era um transtorno. E sem contar que isso foi, como eu disse, mais um grande erro. Por que eu falo que isso foram 3 erros? Bom, mamadeira, o bico de silicone e a chupeta são 3 coisas que auxiliam a confusão de bicos para o bebê. Então, isso tudo faz com que o bebê, na hora da sucção, ele trabalhe de forma diferente do que é a sucção do peito. No jeito que ele suga o leite no peito, é diferente da forma como ele mama na mamadeira e como ele vai chupar ali a chupeta. Então, isso acaba tornando uma confusão de bicos. A hora que ele vai chupar o seio, o que acontece? Ele acaba usando o mesmo jeito que ele faz na mamadeira, e isso acaba fazendo uma fissura, um machucado no seio. E com o bico de silicone é a mesma coisa, isso acaba tudo fazendo uma confusão de bicos. Então, mesmo eu usando ainda o bico de silicone, conseguindo levar a amamentação ao máximo, que foi que eu consegui amamentá-lo até o 7º mês, chegou no 7º mês ele não queria mais mamar no seio. Porque o que acontece? Eu fui amamentando tanto no seio como com a mamadeira. Bom, muito disso foi insegurança da minha parte. Por um bom tempo eu achava que eu não tinha leite suficiente ou que o meu leite não era bom o bastante para o meu filho. Eu percebi que ele era uma criança muito esfomeada, então eu dava o leite no peito e eu dava a mamadeira. Tinha uma época que ele era ainda pequeno, ele ainda mamava mais uns 300 ml na mamadeira, então além do leite no seio. Então, eu tinha muito esse receio de não ser o bastante o meu leite no meu seio. Então, a partir do 3º mês que eu comecei a ficar mais livre, vamos dizer assim, da mamadeira, que eu consegui manter já a amamentação por leite materno quase que exclusivamente. Eu acabei mantendo a mamadeira à noite, porque eu pensei, bom, à noite vai ajudá-la a dormir. Eu achei que ele amamentando ali com leite artificial, que aquilo saciaria ele por mais tempo, permitiria uma noite mais tranquila para ele. E eu já estava pensando lá na frente que quando ele tivesse quando eu tivesse que voltar ao trabalho e eu tivesse que deixá-lo numa escolinha, que ele poderia ainda assim continuar amamentando, recebendo leite pela mamadeira, e que eu não queria que ele ficasse dependente exclusivamente do meu seio. Então eu pelo menos eu sabia que ele não ia passar, vamos dizer assim, fome, que ele ia ter o recurso da mamadeira, que ele ia conseguir mamar lá tranquilamente. Bom, passando isso,
Como eu disse, quando ele chegou no 7º mês, ele não quis mais mamar no peito. Então, eu colocava ele no seio, ele chorava, ele fazia assim com a cabeça que ele não queria. E acabei ligando pro médico e falei, bom, doutor, eu não vou forçar meu filho a mamar no peito. Se ele não quer, eu vejo que ele chora, que ele realmente não quer mamar no peito, então eu vou tomar remédio, gostaria de tomar remédio para o leite secar, eu tenho que voltar ao trabalho mesmo, então ele vai ficar na mamadeira. De qualquer forma, eu já estava pensando, eu ia trabalhar 8 horas no dia. Então pensei, puxa, eu ia conseguir só amamentá-lo provavelmente à noite, então eu achei que, bom, paciência, amamentei, mas assim, eu não fiz isso feliz, sabe? Eu chorei muito, muito mesmo, apesar de todo o sofrimento da amamentação, eu chorei na hora que eu tive que tomar o remédio para secar o leite. Não era uma decisão fácil e eu não sabia se era a mais correta também. Bom, tendo feito todo esse erro com o Arthur, meu filho, quando eu fui engravidar de novo, eu pensei, puxa, eu acho que eu cometi muitos erros com meu filho. A amamentar não foi prazeroso. Eu tinha medo de que isso fosse ainda pior com a minha filha. Eu cheguei a ter com meu filho também um início de mastite também, então tive que tomar durante uma época remédios devido à mastite. Então, assim, tive vários problemas durante a amamentação que eu queria evitar ter com a minha filha. Então, quando engravidei da minha segunda filha, aliás, desde quando eu estava planejando engravidar dela, eu já começou essa minha preocupação. Pensei, puxa, eu passei tanta coisa com o meu filho, será que eu não tenho como passar pelo processo de amamentação de um jeito mais fácil? Pensava, não é possível, a gente sabe que tem mulheres que conseguem amamentar bem o filho. O que será que eu preciso fazer para amamentar bem, sabe? Sem sofrimento. Eu li bastante, me preparei e quando finalmente eu tive minha filha, que foi por cesárea também, eu já estava mais preparada já do que eu enfrentaria. Aproveitei também no hospital, eu conversei com as enfermeiras de lá. Nesse hospital, como foi um hospital diferente, eu achei que elas, nossa, me ajudaram imensamente mais. Elas me informaram mais sobre como eu deveria amamentar, se preocuparam mais em me explicar sobre estimular a amamentação, colocando o bebezinho nos seios com frequência. Enfim, houve todo um preparo melhor, sabe? Isso me ajudou muito. Então, primeira dica que eu dou para você: se você tá grávida ou recém teve bebê e está com dificuldade, informe-se. Para você se informar, tem vários sites na internet, tem grupos de amamentação no Facebook, tem um grupo que é bem legal, que é Grupo Virtual de Amamentação, GVA. Deem uma olhada lá, que é bem legal esse grupo, tem bastante gente lá disposta a ajudar, eles têm muitos conteúdos para ler. E não desista, sabe? Informe-se bastante, pergunte para enfermeiras na hora do parto. Se você já passou pelo parto, tem especialistas em amamentação. Enfim, existe uma série de meios que você pode buscar informação e resolver e consertar se, por exemplo, se você tem um bebezinho e ele tá com a pega errada. Tem muitos vídeos na internet sobre como fazer a pega certa do bebê no bico dos seios. Então, busque esse tipo de informação que ajuda muito. Então, foi isso que eu fiz. Então, logo que minha bebê nasceu, eu já fui olhando isso, justamente sobre como é fazer a pega. Lá no hospital me ajudaram também. Não é fácil, eu vi vários vídeos, conversei com as enfermeiras bastante, mais de uma enfermeira, fui pegando informações e dicas, porque realmente ao estimular ali, fazer com que o bebê faça a pega correta é algo que deixa a gente com muita dúvida. Puxa, será que o bebê tá fazendo a pega correta? Será que não tá? Então, é um processo, é um aprendizado mesmo que não é fácil, tá? Um dos sinais de que a pega tá errada é se o bebê começa a machucar o bico do seio, então provavelmente a pega tá errada. Então, é um exercício realmente de muita paciência que vale a pena, porque lá no final você vai ver que você vai conseguir amamentar com muita tranquilidade, sem sofrimento principalmente. Então, quando minha filha nasceu, levou 5 dias novamente, começasse a produzir aquele colostro, descer o leite. Dessa vez, o médico não indicou nenhuma medicação para isso, aconteceu de forma natural.
E eu dessa vez não usei chupeta, não usei mamadeira, porque eu já tinha lido sobre a confusão de bico. Ela só tomou leite artificial, que ela começou desde lá no hospital tomando leite artificial. Ela tomava naqueles vidrinhos também. E depois a gente passou a dar o leite artificial em copinhos de café, sabe? Então aqueles copinhos descartáveis de café eu utilizava para amamentá-la. Então eu colocava aquele copinho, sabe? E ia virando leitinho aos pouquinhos para ela. E o bebê mesmo ele faz aquele exercício com a boquinha de tomar o leite pelo copinho, ele acaba sendo um exercício mais próximo do que é o exercício que ele faz ali no amamentar no seio. Então não há confusão de bicos, por isso que é importante, quando não é possível amamentar de princípio por leite materno, usar o copinho para dar o leite artificial. Então, o que aconteceu? No começo, demorou para descer o leite, demorou para que eu tivesse uma grande produção de leite e pudesse cortar totalmente o leite artificial. E, claro, sempre aquela insegurança, ai meu Deus, será que o leite que eu tenho aqui é o suficiente para o bebê? Então, dessa vez eu tentei ir observando bastante, tentando ver se realmente era necessário dar o leite artificial. E em um mês eu consegui me livrar completamente do leite artificial e amamentar exclusivamente no seio. Não vou mentir para vocês que no começo eu tive sim aquela sensibilidade novamente no seio. No começo não era prazeroso, era uma sensação ruim, desconfortável, quase que uma dor amamentar. Então por isso que, como estava esse desconforto, eu fui lendo bastante, vendo bastante como que é a pega correta, até que eu começasse a me sentir mais confortável com a amamentação. Outra dica importante é você também arrumar uma postura boa para você amamentar. Então é bom você se informar bastante sobre os tipos de postura que você pode ter para amamentar o seu bebê, como que você deve posicionar o bebê. Também tem inúmeros vídeos na internet que auxiliam nisso e você vai achar o jeito certo para você, sabe? Porque existem várias formas, várias posições e você tem que encontrar a sua com o seu bebê como é a melhor. No meu caso, por exemplo, o melhor jeito sempre foi assim. Eu colocava a almofada de amamentação aqui embaixo, posicionava o bebê retinho e amamentava, tá? Também aprendi a amamentar deitada. Eu acabei fazendo uso de cama compartilhada. Eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso com vocês, porque é um assunto realmente que é bem polêmico, tem que sim tomar muito cuidado, porque a cama compartilhada ela pode ser muito perigoso. Então, se for fazer, tem que fazer da forma correta. Então, assim, a cama compartilhada me auxiliou demais na amamentação, sabe? Porque a gente ali se posiciona melhor com o bebê, a gente se acomoda melhor, amamentar é cansativo, principalmente nos primeiros meses, assim, é muito exaustivo, então eu pude me adaptar melhor dessa forma. Uma coisa que é importante falar também é que eu cheguei a comprar aquele extrator de leite elétrico, sabe? Então ele foi bem caro e eu não recomendaria que comprassem assim sem ter real necessidade. Não vou dizer que eu não usei, eu cheguei a usar algumas vezes, porque principalmente para quando eu via que tava leite demais para ajudar a tirar, para não evitar empedrar. Algumas vezes realmente que eu tava com o bico do seio machucado, isso me ajudou a extrair o leite para evitar que o bebê tivesse aquele contato direto. Então eu extraía o leite pela maquininha, dava o leite para beber depois. Então assim, me ajudou. Mas eu confesso que não conseguia utilizar aquilo de uma forma confortável, sabe? Ele tinha toda uma estrutura almofadada que para ajudar a estimular ali o seio para que o leite saia com mais facilidade, mas ainda assim eu acho muito desconfortável, sabe? Então, talvez se eu não tivesse comprado antes de ganhar o nenê, talvez eu ia acabar chegando o momento que eu ia me bater o desespero e ia acabar comprando. Mas eu confesso que eu usei poucas vezes, sabe? Não, realmente foi um custo muito alto para pouco benefício. Talvez se tivesse tentado aquela manual, eu não sei se eu me adaptaria a ela. Mas talvez poderia ter economizado um pouco, talvez comprando a manual.
Não sei realmente dizer porque eu não cheguei a usar a manual. Sobre o preparo dos seios antes da gente ganhar o neném, eu cheguei a me informar tanto para o meu filho quanto minha filha sobre o que eu poderia fazer. Li sobre esfregar o seio com buchinha, mas isso depois eu acabei lendo que não é o indicado, que não é o bom realmente de ser feito, então eu não fiz. Diz que é muito bom você tomar sol direto, para quem às vezes mora em casa ou que tem de alguma forma a possibilidade de tomar sol nos seios, diz que é excelente, sabe? Então dá uma lida sobre isso que diz que é muito bom. Eu realmente não consegui fazer, a minha rotina de trabalho não me permitia e, enfim, na correria eu acabei não conseguindo fazer. Outra forma também que daí exige realmente disciplina que eu também não tive, é você utilizar a lâmpada também para fazer substituir o sol. Você pode iluminar ali o seio, acaba conseguindo através da luz ali fortificar mais a pele do seio, também isso diz que ajuda bastante, tá? É uma outra forma para quem não tem possibilidade de ir através do sol direto. Isso eu confesso que acabei não fazendo. Então, esses preparos assim eu não tive, eu não fiz, mas confesso que ainda assim foi tranquila a amamentação para mim. Comparada realmente com a da Arthur, da minha filha Vitória, foi, nossa, uma bênção realmente. Porque apesar dessas dificuldades no começo de ajustar a melhor posição, o melhor jeito, a descida do leite, todas essas dificuldades que eu tive, eu consegui passar por esse processo muito mais calma, muito mais tranquila. Hoje em dia também com tantos vídeos, tanta riqueza de informação que a gente tem, ajuda muito. Então, bom, minha filha hoje tá com 1 ano, eu amamento ela, eu tenho muito leite, bem tranquilo. Então, ela amamento ela livre demanda. Ela várias vezes por dia, tô pondo ela no seio. E basicamente sempre que ela pede. Então, claro que eu priorizo as refeições, ela faz as refeições certinho, como lanchinho, almoço, jantar. Enfim, eu sigo todas as refeições que ela tem que fazer das comidinhas, mas entre esses horários, sempre que ela quer, por exemplo, fazer um soninho, ou às vezes o bebê também quer algum colo, amamento ela tranquilamente. Durante a noite, eu amamento ela várias vezes à noite, então assim, é realmente cansativa a amamentação, tem todo esse lado, vamos dizer assim, ruim, né? Não falo ruim entre aspas, porque tem muita coisa boa também, não dá para dizer de todo o que é ruim, porque apesar do cansaço, a amamentação permite assim uma sensação gostosa ali de um elo com o bebê, de você poder estar ali com o bebê acariciando, acalmando. É um momento muito gostoso de mãe e filho. Então, assim, apesar dos pesares, eu digo que a amamentação é um momento maravilhoso. Eu super recomendo a amamentação, sou super a favor. A gente sabe que as mães que não podem amamentar, que o leite artificial é sim um recurso muito bom, mas para quem pode, eu acho que vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação. Principalmente, por exemplo, veja agora, a gente no momento de pandemia, em que saíram nossas vacinas primeiro, né? Então, passou esse momento, esse período em que o bebê não tinha como receber a vacina senão através do leite materno, ou para as grávidas que puderam receber a vacina enquanto grávidas. Então foi a forma realmente do bebê receber os nossos anticorpos, foi boa parte através do leite materno mesmo. Então, isso manteve o bebê, além de receber anticorpos de outra série de doenças, de receber também anticorpos contra o Covid, por exemplo. Então, existe uma série de benefícios da amamentação que tem sim que ser pensados antes de descartar a amamentação como uma possibilidade. Eu diria que eu me sinto bastante triste quando a gente vê mães que não querem amamentar por uma opção mesmo, e não por um motivo físico, mas por realmente não querer ser uma opção, uma escolha. Claro que as pessoas têm o direito de escolher, mas a partir do momento que a gente está negando para um bebezinho, um ser tão sensível, ele receber esse leite materno, se isso é uma decisão apenas por uma escolha pessoal, eu acho triste, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho naquele serzinho. A gente, quando é mãe, a gente tem que
buscar o melhor para o nosso filho. Eu acredito que a amamentação, para quem pode, é assim um ato de amor maravilhoso, a gente buscar realmente o melhor para o nosso bebezinho. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se você tiver alguém, conhece uma mamãe que está grávida, que planeja ter filhos ou que está passando por alguma dificuldade de amamentação, passe esse vídeo para ela, sabe? Esse vídeo aqui, a intenção é mostrar para vocês que é possível sim a gente amamentar. Eu, por exemplo, que tive tantas dificuldades, cometi tantos erros no primeiro filho, eu pude consertar no segundo. Então, assim, eu gostaria muito que tivesse alguém me orientado para que eu tivesse feito certo já na primeira gravidez, no primeiro bebê. O meu depoimento é para você ver que uma mesma pessoa pode ter experiências diferentes de amamentação, que o que muda mesmo é informação. Com informação a gente pode tudo, tá bom? Por favor, não esqueça realmente de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e curta esse vídeo, que esse é um meio da gente manter o canal ativo, tá? E para que eu possa sempre trazer conteúdos maravilhosos para vocês, sempre vou fazer com todo amor para vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!